Eu dou a minha opinião e faço análises, e com as análises eu chego à minha opinião, que é o que eu vou fazer agora. Nós só chegamos nesse estado de coisas, nós só chegamos nesse absurdo porque tinha um poder, uma força maligna muito forte por trás de um violador de direitos humanos. Quando o Barroso diz que pediu apoio dos Estados Unidos, né, nós estamos conseguindo entender qual é esse apoio, né? Não é à toa que o diretor da CIA veio aqui e pressionou o Bolsonaro em relação ao resultado das eleições. Agora, Pitoli, pensa comigo. Governo político, a cada 4 anos tem uma alteração. Esse pessoal aí, eles cometeram crimes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, crimes que levariam obrigatoriamente à cadeia. A organização que tem por trás, a força que tem por trás, pelo que nós estamos vendo, falsificação de documentos nos Estados Unidos, capangas oficiais do governo para sequestrar cidadã brasileira e americana. Pitoli, pensa comigo, será que não passou pela cabeça... O violador de direitos humanos, ele tinha a retaguarda, essa é a minha opinião, da CIA, da USAID, do governo americano. Tanto é que quando tudo começou com o Trump lá atrás, você lembra o que eu falei pra você? Eu só quero que os Estados Unidos acerte a besteira tudo que eles fizeram aqui. Foi isso que eu falei, por isso que eu apoiei desde o começo. Desfaça, né, tudo que eles fizeram. Quem em sã consciência iria praticar todos esses atos, Pitoli, com a possibilidade do Trump assumir o governo no lugar da Kamala e acontecer tudo o que está acontecendo hoje no mundo? Será que não passou pela cabeça desse pessoal aí, poxa, pera um pouquinho, nós vamos cometer essas ilegalidades, mas lá na frente pode mudar e o governo vir atrás da gente? Então a mesma certeza, Pitoli, que você disse hoje de manhã que a Janja teria, que seria a primeira-dama do Brasil, esse pessoal tinha essa certeza que o Trump não assumiria o governo. E para ter essa certeza, Pitoli, eles tinham que ter ali uma esperança que algo muito forte ocorresse para o Trump não assumir. Do que eu estou falando? Do tiro na cabeça do Trump. Então eu acredito que provavelmente quem deu toda essa retaguarda, essa força exterior que deu essa retaguarda, tinha a esperança que o Trump fosse tirado de jogo. E aí entra o interesse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Será que essas pessoas que deram essa retaguarda para todos esses crimes já não sabiam que teriam atentado contra o presidente Trump, que o tiraria do jogo? E no caso do Barroso, na condição de presidente do Supremo, ou antes disso, na interferência do processo eleitoral de 2022, aqui no Brasil, ele se relacionou. Sim. Ele teve que aceitar, né, acordos, né, não sei o que além do acordo ele aceitou, mas certamente se relacionou com estes que podem fazer parte dessa história da tentativa de eliminar Trump. Exatamente. Então entra esse interesse pessoal do presidente Donald Trump. Pera um pouquinho, quem deu retaguarda lá no Brasil tinha uma certeza absoluta que eu não entraria no governo. E essa certeza absoluta seria uma maneira, um tiro na cabeça do Donald Trump. Então, chegando nessas pessoas que deram a retaguarda para um violador de direitos humanos, provavelmente chega no grupo, né, que tentou assassinar o presidente Trump. Essa é uma análise que eu faço. Outra situação, Pitoli, como é que o Alexandre de Moraes, ele sendo comprovadas todas essas denúncias, veja, denúncia de envolvimento com crime organizado fazendo visita na cadeia. Isso dá para resolver. O presidente da Comissão de Segurança Pública, ou no Senado ou na Câmara, faz uma audiência, convoca o ministro Lewandowski, pede cópia de documento, faz diligência, vai até o local e, se preciso, conversa com o preso. Vai diligenciar. Dá para levantar. Tem como. Se ficar comprovado que esse homem visitou um presidiário, ou ainda que não fique comprovado, mas ele já é violador de direitos humanos, e se tiver um mandado de prisão pela Interpol, como que esse homem continua na vice-presidência do Supremo Tribunal Federal, meu Deus? Que jeito? Não, continua na corte, né? Na corte. Que jeito que um procurado pela Interpol para ser preso, ele vai continuar sendo ministro? Então aí entra na situação da Carmen Lúcia. Eu acredito que o Barroso já viu e falou, pô, acabou, ferrou, não dá mais. E o Barroso tem um detalhe, né? Ele pode sim acabar virando entre aspas, um aliado.
Ele pode virar um aliado. Sabe por quê? Ele foi ignorado pelo Lula. Parece-me que Lula se irritou, inclusive de acordo com alguns interlocutores, né? Lula ficou irritado com o anúncio dessa aposentadoria precoce do Barroso e simplesmente não atendeu mais o Barroso. Então o Barroso tá dodói. Tá dodói. E Lula não se atentou a esse fato, ou se atentou e ignorou, pode virar um aliado. Pitoli, vamos supondo aí, vai nesse nível, tá? Que essas denúncias tenham como ser comprovadas, provou, realmente o ministro foi na cadeia visitar o chefe do crime organizado. O Barroso vai continuar do lado dele? Você sabe, qual que é o final desse povo? Dá uma olhadinha na Venezuela, o que está acontecendo. Os Estados Unidos não irá aceitar o resultado. Entenda isso aqui, bota na cabeça, bota no papelzinho ali o Ciro Nogueira, Tarcísio, Kassab e toda essa turma. Os Estados Unidos não irão aceitar o resultado das eleições de 2026 se não tiver Bolsonaro. Vocês estão entendendo? A mesma coisa que fizeram na Venezuela, de tirar a Maria Corina, de burlar as eleições, de roubar, não adianta tentarem fazer aqui, né? Porque os Estados Unidos não irá reconhecer. E quando os Estados Unidos não reconhecem, vocês estão vendo um submarino nuclear no sul do Caribe. Dá para entender ou não entenderam ainda? Então, nesse ponto, tudo que está chegando, eu entendo o seguinte, o Barroso viu e falou, opa, pera um pouquinho, finish, acabou. E aí entra a possibilidade, eu acredito nisso, de uma colaboração premiada do Barroso. Porque chegando nesse ponto, o Lula nós já sabemos com quem que ele anda. Tá? Como é que foi criado o Foro de São Paulo, quais as organizações, onde é que tem festa quando o Lula ganha, nós já sabemos, né, dos discursos cabulosos. Eu não descarto, é possível, tem muitas chances, não acredito, difícil, mas eu não descarto uma possibilidade de colaboração, porque o Barroso já demonstrou esse apego familiar, ele não quer colocar os filhos numa situação dessa. E morrer abraçado com o Xandão, nem o Gilmar Mendes vai. Se tiver a possibilidade de entregar a cabeça, no sentido figurado, é óbvio, do Alexandre de Moraes, eu não tenho dúvida. Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Barroso, Toffoli, eles entregam tudo. E eu estou torcendo por isso.